meninas, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês para mais um devocional de Mulheres de Sucesso. Amém? Não esqueça de comentar, compartilhar e indicar para suas amigas lá. Marque uma amiga sua para ela estar fazendo conosco toda semana, toda terça-feira, né? Esse devocional maravilhoso da parte do Senhor. Hoje nós queremos falar de uma outra mulher. Eu quero falar sobre a esposa de Noé. E para nós falarmos da esposa de Noé, nada mais justo que nós falarmos desse grande homem de Deus que foi Noé. Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Se você quiser, pegue a sua Bíblia lá, coloque o seu café do lado, né? E vamos falar, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. No capítulo 6 de Gênesis, nós podemos ver claramente que Noé, a maldade do homem, na verdade, da humanidade, estava muito grande sobre a terra. E Deus chegou a se arrepender, Deus chega a falar, e está escrito na palavra de Deus, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Quando Deus diz que a maldade do homem era tão grande, que Deus se arrepende, Deus encontra um homem justo e temente a Ele. Um homem que andava com Deus. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça diante do Senhor. 9, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro e andava entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, Noé andava com Deus. Então Noé não era qualquer homem. Ele andava com Deus. Assim como Deus amou muitos homens que andaram com ele, como Elias foi tomado da terra para as mãos de Deus. Assim como Enoque foi transladado, ele andou com Deus 300 anos nessa terra e o Senhor o tomou para si, assim Noé também andava com Deus. Ou seja, Noé tinha intimidade com o Senhor, Noé tinha vida com Deus. E a mulher de Noé é alguém de suma importância, apesar do seu nome não aparecer na Bíblia. Quando você lê em Gênesis 6, capítulo 6, versículo de número 18, diz assim, olha só. Deus fala para ele, contigo, Noé, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Bom, como Deus resolve destruir a terra, Deus pede para Noé construir uma arca de madeira de cipreste, feita com betume por dentro e por fora. E nessa arca, Deus dá todas as medidas, Deus fala como Deus andava com Noé e Noé andava com Deus. Ou seja, ele dá todas as especificações para ele. E Noé vai construir a arca, então, conforme as especificações de Deus. Nisso, Deus fala aqui da mulher de Noé. E Noé, então, tinha sua esposa. E entrará na arca a sua esposa e os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Ou seja, então ele já está dizendo, além das suas noras. Ou seja, as mulheres de Sem, Cão e Jafé. As mulheres de Sem, Cão e Jafé, como nós falamos nos antigos devocionais, eram as filhas dos homens, que eram muito bonitas, lembra? Os filhos de Deus eram os filhos de Sete e as filhas dos homens era a descendência de Caim. Ou seja, está começando uma nova descendência, está começando uma nova era, está começando um novo tempo. E a esposa de Noé, ela é a nova Eva. É a nova Eva da humanidade. É através da semente desta mulher que a humanidade vai continuar. Deus vem, traz o dilúvio sobre a terra, e no que ele traz o dilúvio sobre a terra, vem esses dias de dilúvio. No dia 10 de fevereiro do ano 600, no ano em que Noé tinha 600 anos, veio a chuva sobre a terra. Noé ficou construindo a Arca da Aliança provavelmente quase 100 anos, dá um entendimento da palavra do Senhor. E o que nós percebemos ali? Nós percebemos então que eles entram na arca. Entra Noé, a sua esposa, a qual nós estamos falando, os seus filhos, os filhos deles, Sem, Cão e Jafé, e as esposas de Sem, Cão e Jafé. Quando eles entram na arca, essa esposa de Noé, você percebe que ela era uma mulher sábia diante de Deus. Por quê? Porque os israelitas, eles tinham a mania de sempre escrever o que dava errado, o que acontecia de mal, para que as próximas gerações não viessem a cometer os mesmos erros. Tanto que o livro de Juízes, quanto mais se escrevia de um juiz em Israel, mais ruim tinha sido
o juiz. E quanto menos se escrevia, é porque menos erros esse juiz cometeu. Ou seja, então se escrevia os erros deles, para que as próximas gerações não viessem a cometer as mesmas coisas. Quando nós olhamos a esposa de Noé, você percebe que ela era uma mulher que cuidava dos seus filhos, uma mulher que estava com o seu marido. O seu marido era um homem de Deus e ela servia ao propósito de Deus dentro disso. O que a mulher de Noé fez de tão importante? Ela ajudou em todo o tempo em que eles ficaram na arca. Eles ficaram 1 ano e 17 dias na arca. Durante este 1 ano e 17 dias, a mulher de Noé ajudou a limpar os animais, cozinhou com eles lá, ela sustentou os seus filhos, então eles tomaram banho, eles lavaram, eles cuidaram das coisas, fizeram os alimentos e ela foi de suma importância para a continuidade das gerações na terra. Amém? Espero que tenha entendido isso. Bom, dentro disso ela tinha um relacionamento com Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque senão Deus não tinha dado a ordem para que ela entrasse na arca juntamente com Noé. E Deus dá a ordem a Noé, que a sua mulher entre na arca com ele. A partir desse momento, inclusive os seus filhos e as suas noras. Bom, para que a humanidade continuasse. Qual é, a partir daí, a bênção que Deus dá logo após eles saem da arca? Em seguida que eles saem da arca, Deus dá a mesma bênção que deu a Adão e Eva. Olha, crescei, frutificai e multiplicai-vos. A bênção de Gênesis 1, 28. É a mesma bênção que Deus dá em Gênesis 8 para a mulher de Noé, para a sua família, para Noé e para os seus filhos. A partir daí, tem uma semente bendita novamente sobre a terra. Assim como no passado, havia uma semente que foi amaldiçoada entre Sete e Caim, que era uma semente de maldição, a de Caim, e uma de bênção, a de Sete. Da mesma forma, agora, em Sem, Cão e Jafé, vem uma nova semente. Só que, como Cão acaba cometendo pecado, Noé acaba trazendo novamente a maldição sobre a terra. Ou seja, ele amaldiçoa seu filho, seu neto, nem seu filho, seu neto Canaã. Amados, que tristeza nesse momento, porque a desonra ao pai, aproveitando isso, a desonra em que Cão faz ao seu pai, tirando o sarro dele, quando ele se embebeda do vinho, da semente do vinho, da vinha em que ele tinha plantado, a partir desse momento você vê claramente que há uma maldição novamente estabelecida de desonra a pai. Nessa maldição de desonra, Deus permite, lógico, apesar que Deus não gostou disso, Deus permite que Noé, ele amaldiçoa a geração de Cão. Ou seja, os seus netos, seus bisnetos, todos foram amaldiçoados e novamente a maldição entrou na terra. Mesmo Deus dando a bênção, novamente agora a semente de Canaã viria com toda a maldição. Canaã, você bem sabe que são os ferezeus, os jebuseus, os girgaceus, todas aquelas gerações que depois o povo de Judá vai lutar contra eles e vai tentar destruí-los um a um. E ação aonde eles vão fazer a ocupação com Josué, lá na frente da história. Voltando aqui na esposa de Noé. Bom, dando uma olhada dentro disso, o que eu devo imitar dessa mulher de Deus? Primeiro, eu devo escolher me casar com um homem que tenha uma fé sólida em Deus. Amados, se eu sou solteira hoje, eu devo escolher um homem que tenha uma fé sólida, firme em Deus. Não um menino que ora está na igreja, ora está desviado, um menino que ora serve Deus, um menino que ora não serve Deus, um menino que vive assim, né? Então, ou seja, você deve escolher um homem de fé sólida, um homem que tenha um coração como de Deus, um homem que ame a Deus. Lógico, esse menino, ele é o seu futuro marido, é esse que você, mulher, deve escolher para você. Ou se você já é casada, orar então para Deus solidificar a fé do seu marido, para que o seu marido se torne um homem firme na presença do Senhor. Além, lógico, de você ser firme também, né? Não adianta você querer que o seu marido seja firme, se nem você também é firme. Jovem, adolescente, né? E você, mulher que nos assiste aí. Então preste bem atenção, você deve imitar dessa mulher, é uma fé firme em Deus. Escolher alguém com uma fé firme em Deus. Amém? E se essa pessoa que você hoje está casada não tem, pedir a Deus que faça com que ele tenha uma firme fé no Senhor. Bom, o que eu devo? Eu devo respeitar o meu marido, ser submisso e obediente a ele.
porque ele é orientado por Deus. Isso me poupará da destruição, querida, do marido que é orientado por Deus. Agora, não adianta você querer obedecer um marido que ele nem conhece o Senhor ou tem uma fé, anda mais com as trevas do que anda com Deus. Ele nem ora, não vai à igreja, não tem vida com Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que obedecer o meu marido porque ele é o cabeça do lar. Primeiro, ele não é o cabeça do lar. O cabeça do lar é aquele homem que está debaixo da autoridade do Senhor, que faz a vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia diz claramente sobre o cabeça do lar. Quando o marido não é crente, quando o marido não é do Senhor, você, mulher, se torna o cabeça do lar. E o fluxo que vinha de Deus para o homem, ele passa diretamente para você, ele faz um desvio. Por quê? Porque você abençoa a sua casa, tanto o seu marido em cima como os seus filhos embaixo. Amém? Então você precisa entender e não modificar algumas coisas aí, como eu vejo muita mulher fazendo e falando de forma errada. Então, não dê desculpas para não servir ao Senhor, porque a desculpa só serve para você, porque o Senhor conhece, na verdade, a sua vida e o seu coração. Bom, o que mais eu tenho que fazer? Eu preciso aprender a me adaptar e aceitar grandes mudanças. Vamos lá. Vai que Deus, usando na sua benignidade, Ele quer, e talvez seja isso para você hoje, mudar vocês de cidade, tem um chamado para o seu marido em outra cidade. Então, Deus falou com o seu marido e você vai ter que pegar a sua mudança, arrumar suas coisas e Deus os abençoe, porque aonde Deus está, como diz o pastor, Ele paga a conta. Aquilo aonde Deus está sempre trará bênção sobre a sua vida. Amém? Então lembre-se disso. O que mais? Preciso entender que o chamado e a aliança com Deus, com meu esposo, também se estende a mim. Se o teu marido é um pastor, um grande homem de Deus, é alguém que Deus usa, essa bênção que está sobre ele também está sobre você, mulher. Porque Deus, assim como Ele usa ele, a bênção que está sobre ele, desce sobre você. Lembra que eu comentei agora sobre o homem que é ímpio, aquele que não anda com Deus, que o fluxo vem e você abençoa para cima e para baixo? Da mesma forma, o seu marido que está em cima, que ele é uma bênção, o fluxo desce dele para a sua vida e faz de você uma bênção. Então, isso você deve imitar. O que eu devo evitar? Eu não posso ser rebelde à ordem de Deus, entregue a Deus através do meu marido. A esposa de Noé obedeceu à ordem de Deus dada por Noé e foi salva da destruição e do mundo. O mundo foi destruído. Se ela não obedece, fala: não, Noé, você tá louco? Você tá pensando o quê? Isso estaria aqui provavelmente escrito. E dizendo: eu não vou com você, eu vou ficar aqui porque eu amo essa terra. Imagina que vai chover, nunca choveu sobre a terra. Até aquela época, sabe-se a palavra do Senhor, que nunca havia caído chuva sobre a terra. Eles nem sabiam o que era chuva. O que é chuva? É tililim. Tililim, e o que é tililim? Tililim é frutinha caindo do céu. É frutinha caindo do céu. Não, então é chuva, era água caindo do céu. Então eles tiveram esse entendimento e obedeceram a ordem de Deus. Então o que eu devo evitar como mulher? Ser rebelde ao chamado e à ordem de Deus. Às vezes tentar proibir o meu marido de ir à igreja, tentar proibir ele de ser usado na palavra de Deus, tentar proibir ele de ter vida com Deus, de orar, jejuar, ler a palavra. E há mulheres que fazem isso, pastora minha querida, você se assustaria de ver o tanto de mulher que tem às vezes ciúmes de Deus, do seu marido com Deus. Querida, vigia. Um homem de Deus é melhor que muito homem no mundo. O homem do mundo, ele não tem tempo para você. Ele tem tempo para as coisas do mundo e ele vive para o mundo e ele é mau. Lembre, nós somos maus na nossa essência e na nossa natureza. Um homem de Deus, ele é transformado pelo Espírito e ele anda pelo Espírito. O que você quer como uma mulher de Deus? Ser uma mulher que ouve a voz de Deus, caminha com Deus e ajuda o seu marido? Ser como Eva, uma ajudadora, como a esposa de Noé, uma ajudadora? Eva ainda errou, comeu do fruto proibido, mas a esposa de Noé, essa não. Ela em todo tempo ajudou a sua casa, os seus filhos e o seu marido. E você, mulher, que você está aí, e você ainda que não tem filhos e nem marido, o que você quer para a sua geração? O que você quer para as suas descendências? Pense nisso e mude a sua forma de ser e ande com Deus. Deus abençoe você. Um beijo, até o próximo devocional.